Graça e paz, abençoados, glória a Deus pelas nossas vidas, mais um culto online. Vamos já iniciar louvando um hino, um corinho e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus pelas nossas vidas. Hoje é a segunda parte de Obras Mortas. Renova minha vida em teu Espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda estrutura de pedra de meu coração e trema. Venha transformar meu sonho em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te agradecer e bem dizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder. Renova minha vida em teu Espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda estrutura de pedra de meu coração e trema. Venha transformar meu sonho em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te agradecer e bem dizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você precisa do poder de Deus? Eu preciso. Então eu vou me alimentar agora do poder de Deus, a palavra dele. A palavra é o poder de Deus hoje nas nossas vidas. O poder de Deus nas nossas vidas, a palavra. Então já vamos ministrar a palavra desta noite, Obras Mortas, continuação. Primeira parte foi no domingo e hoje nós vamos prosseguir. Segunda parte, Obras Mortas. Glória a Deus. Glória a Deus pelas nossas vidas. Pegando as Bíblias aqui, porque as ferramentas, a espada do Espírito, a palavra, o poder de Deus. Então, meu querido, eu vou fazer uma confissão de fé neste momento. Pai, eu te louvo e te agradeço neste momento pelas nossas vidas, principalmente por essas vidas que estão aí do outro lado.
Pai, nós estamos caminhando em conhecimento, em graça e conhecimento do Teu Evangelho, da Tua Palavra. E queremos também, Senhor, que o Teu Espírito, o Teu poder possa iluminar os olhos destas pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho. Estão na escuridão, falta de conhecimento. A Tua Palavra diz que quando as pessoas estão em trevas, em escuridão, é simplesmente falta de conhecimento. E aqui nós estamos elevando o Teu conhecimento a estas pessoas, meu Pai, por Cristo Jesus, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, que habita em nós e habita nessas pessoas que, com certeza, após ouvir a Tua Palavra e crendo, ele vai ser ativado, efetuado verdadeiramente nessas vidas para a honra e louvor do Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Então, nós paramos, nós lemos lá em Hebreus 6, do 1 em diante, e hoje nós vamos terminar essa mensagem. Se nós fosse prosseguir, dava 10, 20 partes, mas nós vamos para outros assuntos. Hoje nós vamos ver algumas obras mortas, que são muitas. Já pensou? As obras mortas, os mandamentos da lei de Moisés, eram 613 mandamentos. E as mais comuns é que se usa hoje ainda nas denominações, né? Usa hoje nas religiões. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa que se celebrou essa semana, né? Que a Páscoa não tem nada a ver com essa que celebrou. A Páscoa era dos judeus. Você pode conferir como era que era. A primeira Páscoa foi celebrada, contada na história, no livro de Êxodo, do capítulo 12, a instituição da Páscoa, porque ela foi criada. Era uma celebração de livramento. O povo estava saindo do cativeiro do Egito. Eles passaram 450 anos presos lá como escravo, e Deus agora libertava. Então, Deus deu essa ordenança para eles celebrar a Páscoa. E naquela noite, meia-noite, quando o anjo passou para ferir os primogênitos, né? E a Páscoa era celebrada com um cordeiro de 1 ano, se eu não me engano. Era um cordeiro separado 3 dias antes e celebrado. E Jesus na cruz foi o cordeiro que foi imolado por nós, para nos libertar também, da mesma forma que aquele povo foi liberto, nós fomos libertos também do cativeiro espiritual. Quem estava na lei também foi liberto. Então, nós não tem mais o que ser liberto, porque nós já fomos libertos na cruz. Então, outras mensagens que nós já pregamos aqui, senão vai sair do foco. Então, obras mortas, o que era? Era atitudes dos judeus, que faziam para alcançar Deus. Porque na lei, aquelas obras tinham que ser feitas porque eles tinham que buscar a Deus, pagar o preço. Depois da cruz, quem pagou o preço por nós foi Cristo. Então nós não precisamos fazer mais nada, porque Ele já fez por nós. Você entendendo isso, entenda o que é obras mortas. Então, nas primeiras Bíblias que foram traduzidas, essas obras mortas chamava atitudes inúteis. Se você ler em outra Bíblia mais antiga, eu tenho uma aqui no celular de 1800 e tarará. Então, lá fala atitudes inúteis. Então, aquelas obras da morte, obras mortas, ou atitudes inúteis da lei de Moisés, para nós não tem valor nenhum. Né? Tudo que era da lei, para nós não tem valor nenhum. Por quê? Chama a obra morta inútil, porque na cruz encerrou a lei. Porque ela era transitória, ela tinha um tempo, e se cumpriu o tempo na morte de Jesus. Então, depois da morte de Jesus, nós seguimos o Evangelho da graça, a revelação de Deus para nossas vidas. O que é isso? Tudo que Ele fez na cruz por nós. Então, nós conhecendo essas obras maravilhosas que Cristo fez na cruz por nós
nós somos gratos a Ele. Não temos que pagar, temos que ser grato. Mas ser grato, meu querido, não é separar um dia para comemorar naquele dia, uma semana especial, um mês especial, um ano especial, não. Gratidão é todos os momentos da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui. Não é só ir lá no local e dizer, vou adorar a Deus. Não, a nossa adoração é constante. Está entendendo, meu querido? Então, Ele nos criou, tem vários propósitos, mas um dos propósitos aqui em Efésios, capítulo Efésios, vou ver aqui onde eu separei esse versículo aqui. Efésios 2, Jesus morreu com vários propósitos, milhares de coisas aconteceram na cruz. Mas no capítulo 2, versículo 10, e que nós lemos o 12 também, o 12 que nós lemos lá, o 11 e o 12 que nós lemos domingo, que nós já nascemos salvos e nós já nascemos adotados. Mas os que estavam na época da cruz, da ressurreição de Jesus, foram adotados porque as alianças, a velha aliança era só para os judeus. Os gentios estavam fora. Eu dei até um exemplo antes, na outra mensagem, quando Jesus estava numa mesa, se alimentando, e chegou uma mulher cananeia debaixo da mesa, e ela se alimentava, a fala lá era que Jesus disse para a mulher, né, que não era lícito dar o alimento dos filhos aos cachorrinhos, porque os judeus tratavam os gentios como cães. Aí Jesus falou aquele dito lá, você lê lá na parábola lá, a mulher cananeia debaixo da mesa, simbolizando que ela era gentil, de maneira nenhuma podia estar ali, ela estava debaixo da mesa escondida. Porque não podia um gentil chegar perto de um judeu. Os judeus eram separados e orgulhosos. Né? Fazia questão de dizer, você não chega perto de mim não, que você não é de Deus não. E realmente, nós lemos aqui no versículo 11 e 12, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranham às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então os gentios não tinham Deus, o Deus era só para os judeus. Mas Jesus veio para os seus não receberam, Deus já tinha esse plano para nos incluir na salvação também. Então hoje, para Deus, nem tem gentio, nem grego, nem judeu. Ele vê, a vontade dele, ele veio para unir e formar um povo só. Um povo lavado e remido pelo seu sangue e na perfeição dele. O que significa perfeição no Evangelho da Graça? Perfeição significa maturidade. Como você vai adquirir essa perfeição? Como você vai adquirir essa maturidade? Conhecendo a palavra. Né? Não vai ter que eu pôr a mão na tua cabeça, ungir com óleo, porque nós já fomos ungidos por Deus, e falar, receba aí, não. Você vai receber a palavra, o poder de Deus, e você vai ter conhecimento de toda essa obra maravilhosa que ele fez lá na cruz. E ele nos criou aqui no versículo 10, aqui de Efésios 2, aqui, ó. Olha, quando ele fala lá, o versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, tá vendo? Aquelas obras, você não precisa fazer obra nenhuma, que é sacrifício de tolo. Quem faz obra está fazendo sacrifício de tolo. Deus não recebe mais nada da lei de Moisés. Nada da lei de Moisés. Chega aqui perto de mim, ó, vem cá. Aqui nós não temos cinegrafista, está parada ali a câmera. Mas eu chego aqui perto de mim, ó. Olha. Obras nenhuma Deus recebe mais. Ele já recebeu a última obra que Deus recebeu. Foi a obra que Cristo fez na cruz. Ele recebeu e aceitou. Foi a última obra. Nós não precisamos fazer nada de sacrifício de tolo, porque Jesus já fez por nós. Ele levou ele se fez maldito
para tirar a maldição de nós. Agora acredite se você quiser, né? Quem tem o dom da fé ativado na vida, crê. Quem não tem, infelizmente, vai perder o reino de Deus em vida aqui. Vai deixar de aproveitar o melhor dessa terra. Vamos prosseguir aqui. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ele nos criou para nós praticarmos boas obras. Olha para o mundo aí. Vê as pessoas, mesmo os religiosos, estão praticando boas obras. Às vezes até nós somos negligentes. Então nós temos que, cada vez mais, tentar amadurecer. Como é que acontece isso? Através da palavra. Eu lembro, quando eu era pequeno, meu pai tinha um sítio e vendia banana lá em casa. Então, para aquelas bananas amadurecer mais rápido, minha mãe colocava carbureto nela. Em 3 dias a banana estava madura. Né? Mas essa maturidade aqui que eu estou falando aqui da palavra de Deus, se vai amadurecer, não é com carbureto, com produto químico, nem com feitura de ninguém. É você mesmo compreender a palavra através do poder de Deus, a palavra de Deus, a espada do Espírito, e entender o que aconteceu lá naquela cruz. Por que Jesus estava morrendo ali? Então não foi só para nos salvar, tem muitas coisas que aconteceu ali naquela cruz, que nunca te contaram, e que através do Evangelho da Graça é a revelação de Deus para nós. Então ele contou para Paulo, e Paulo escreveu nas cartas, tudo o que aconteceu na cruz, está aqui a revelação de Deus. Porque antes era mistério para todo mundo. Mas hoje nós viemos a conhecer o mistério de Deus. O mistério da fé, o mistério da misericórdia de Deus, o mistério da salvação, o mistério de Cristo que a Bíblia fala. Cristo é um mistério. Porque se você não tem o dom da fé ativado em você, se eu falar aqui que aquele corpo que foi criado, chamado de Jesus, Deus estava habitando nele ali na cruz. Quem tem a graça, quem tem a palavra ativada na vida, selado, confirmado, o Espírito Santo confirmado na vida, acredita. Né? Quem tem o Espírito Santo confirmado, selado na vida da pessoa, acredita que só existe um Deus, não existe 3. Quando diz lá, Jesus subiu e sentou à direita de Deus, as pessoas acham que tem 2 tronos, Deus sentado de um lado e Jesus do outro. Aquilo é a linguagem bíblica. Né? Aqui anotado aqui, ó, os estudos aqui, ó, o que é que estava se referindo aqui, ó? À direita de Deus, sentado à destra, à direita de Deus, não significa que existem 2 tronos no reino. Significa assumir um lugar de honra, um lugar de autoridade. Então Jesus recebeu ali toda a autoridade. Ele falou lá no livro de Mateus. Então, nós temos que compreender a linguagem que a Bíblia foi escrita. Tem parábolas, tem enigmas, tem hipérbole e várias coisas do português que nós estudamos. Né? Então, uma parábola não é uma doutrina, uma parábola que tem a Bíblia aqui não é uma doutrina para nós seguir. Era uma ilustração que Jesus estava fazendo para melhor eles entenderem. Quando nós lemos aqui, ó, em Hebreus, domingo nós lemos aqui em Hebreus 6. 6, olha aqui, ó. Por isso, ponde à parte. Então, o que é que Paulo estava ensinando aqui? Para nós compreender isso, nós temos que ler aqui e voltar no capítulo 5. E ler o capítulo 5 todinho. É o contexto do 6. Por quê? Paulo estava pregando para os hebreus. Judeus. Né? E os judeus não compreenderam tudo que aconteceu lá na cruz, eles não compreenderam nada. Aí no capítulo 6, versículo 1, Paulo diz para eles aqui, ó, por isso ponde à parte os princípios
elementar da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo que os ensinamentos que o primeiro Jesus de Nazaré, antes da cruz, ensinou, era as pessoas se arrepender, né? Aqui onde eu estou aqui. A base do arrependimento, se arrepender de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. E diz no versículo 3, isso faremos se Deus permitir. Então Deus não vai permitir nós fazermos mais isto, porque isto já aconteceu e hoje nós vivemos no que é perfeito. O perfeito já veio, que é Cristo. O que a lei e os profetas anunciavam era o que viria a ser perfeito, que viria para resgatar tudo e resumir nele, né? Cristo. O que Jesus ensinou para os judeus, nós não temos que voltar a fazer aquilo. Porque foi passado, já aconteceu, já aquele propósito já se cumpriu, não vai cumprir mais. Por exemplo, Jesus morreu na cruz, o propósito de Deus era que ele ia morrer na cruz. Então ele não vai morrer mais na cruz, porque ele já morreu. Quem estiver esperando ele morrer para salvar novamente, não vai. Aqui na Bíblia tem, não é esse estudo que nós vamos ter, o versículo, o capítulo. Então ele não vai morrer mais, porque ele já morreu, meu querido. Então não adianta você repetir aquilo que está escrito lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, os primeiros ensinos de Jesus de Nazaré. Ele estava ensinando para os judeus. Nós que era gentios, se estivesse lá, não era para nós. Nós não estávamos ali naquela aliança, enquadrados naquela aliança naquele momento. Nós só fomos enquadrados na aliança depois que se cumpriu na cruz. Por isso que Jesus disse, está consumado. Quando ele disse isso, está consumado e morreu, entrou em ação esse plano da salvação para nós. Nós fomos incluídos no plano de salvação de Deus. Na nova aliança. Mas só veio acontecer por completo essa salvação para os gentios depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Porque a lei ainda prevaleceu até o ano 70, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Isso a história conta. A história geral conta isso. Aí, se o templo estava de pé, eles continuaram, os sacerdotes ainda sacrificando, cumprindo a lei de Moisés. Mas já estava morta, não valia mais nada. Então, hoje, a palavra diz que a lei para nós está morta, não tem valor nenhum. Aí a pessoa diz, eu vou fazer um jejum. Olha, as obras mortas que a Bíblia está se referindo aqui, jejum era da lei de Moisés. Hoje você faz um jejum, passa fome, Deus não recebe mais isso mais. Você sabia disso, meu querido? Você está fazendo a dor, é sacrifício de tolo. Ir para o monte é sacrifício de tolo, porque Deus, hoje, Ele não está no monte. Deus hoje não está nas igrejas feitas de pedra. Ele habita em nós. Quando Ele disse, está consumado, que o véu rasgou de alto a baixo, Ele saiu lá de dentro daquele templo, que a presença dele era simbolizada por aquela arca. E a cortina do santo se rasgou de alto a baixo, Ele saiu lá de dentro, e hoje Ele habita em nós. Você crê nisso? Amém. Isso aqui é as revelações de Deus, é os mistérios revelados que está aqui escrito. Mas só vai crer quem tem o dom da fé. Ativado na vida, confirmado. Isso que nós acabamos de ler lá em Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé é um dom, não é a nossa fé. A nossa fé é fraca. A nossa fé é fraca diante dos mistérios de Deus. Diante da fé de Deus. Mas Jesus se batizou. Se batizou, não estou dizendo que é mentira, é verdade. Jesus, filho de Maria. Glória a Deus, aleluia. Parece que tem um problema na internet aqui. Só um momentinho aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui no... Internet. A internet deu um pico aqui, né? Quem depende dessas coisas é assim mesmo. Já está tudo ok agora?
né? Então, meu querido, depois eu vou ver o vídeo e se tiver alguma falha, nós repetimos a mensagem. Só que repetindo a mensagem não vai ser a mesma palavra, que é o Espírito Santo que ministra na nossa boca. Glória a Deus. Né? Então, Jesus foi a última obra feita e que Deus recebeu, aceitou aquela obra. Então, por isso que chama obra morta, porque Deus não vê mais nada que a gente faz. Ele só vê quando nós declaramos por meio da fé em Jesus Cristo. Tudo depois da cruz é por meio dessa fé que foi nos dada. A fé em Jesus Cristo. Viu, meu querido? Não é mais por obra. Aqui em Romanos, aqui, quando Paulo estava pregando para os romanos lá, ele diz aqui, no capítulo 3 aqui, ó, em Coríntios, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Voltando ao assunto que eu estava se referindo, ao batismo nas águas, né? Jesus foi batizado? Foi. Quando deu um pico na internet, eu estava nesse assunto. Jesus foi batizado? Foi. Aquele Jesus, filho de Maria, da descendência de Davi, antes da cruz, ele foi batizado porque era na lei. E a justiça, tem duas justiças. A da lei era uma justiça, a da graça é outra justiça. A justiça da lei era pelas obras. A pessoa tem que praticar as obras. Na graça, a justiça é pela fé. Aqui, ó. Romanos 3, 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção. Para Deus hoje não tem mais judeus, nem tem mais gentios. Agora ele veio para formar um povo só, perfeito, em maturidade, em conhecimento dele. Né? Então, a justiça... Por quê? Aqui vamos voltar aqui no primeiro versículo, versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando Jesus estava aqui antes da cruz, você lembra da transfiguração? Que apareceu Moisés, Elias, aqui ó. Mas agora sem lei manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A transfiguração que aconteceu com Jesus significava isso aqui, a confirmação da graça. Porque na lei, a confirmação da graça foi confirmada na lei. Jesus estava cumprindo a lei. E na lei, tudo que ia acontecer, tinha que ter duas testemunhas. Então, as duas testemunhas, quem era? A lei de Moisés aqui e os profetas. Tudo, aprenda uma coisa aqui comigo. Tudo na lei de Moisés. Se uma pessoa infligisse a lei de Moisés, lá na época, tinha que ter duas testemunhas e levado ao sacerdote, a Moisés, para ser julgado. Se não tivesse testemunha, não adiantava. Duas ou mais testemunhas, no mínimo duas. A transfiguração simbolizava isso aqui, a graça, ó. Confirmando a graça lá na transfiguração. Testemunhada pela lei. Quem era o cabeça da lei? Quem era o intermediário da lei que Deus deu? Moisés. Apareceu Moisés lá no monte. E os profetas, quem eram que simbolizavam os profetas aqui, ó? Elias. Vai lá em Mateus, estuda lá a transfiguração e vem aqui em Romanos 3, 21. É porque as pessoas têm preguiça de ler a palavra. Porque nós estamos estudando a graça e tem muitos textos aqui da lei. Né? Que foi lições, lições. Aí a pessoa pega um salmo que era... Olha, aprenda outra coisa aqui comigo. Ó. Os salmos. O que eram os salmos? O salmo não é doutrina. Os salmos eram o inário dos judeus, querido.
Nas Bíblias mais antigas, eu tenho uma antiga que não está aqui, então, onde tem o salmo e tem uma palavra selá, significa selá que o salmo era cantado. Então, era o hinário dos judeus, hinos, aqueles hinos bonitos que tem lá, eram cantados, alguns cantados, poemas, né? Era um hinário, igual certas denominações tem um hinário ali próprio. Os salmos eram o hinário dos judeus. Quando eles foram presos para a Babilônia, os soldados disseram, vocês, porque vocês não cantam um hino daqueles maravilhosos que vocês cantavam lá em Jerusalém? Aí os judeus disseram, como é que nós vamos cantar nessa tristeza, preso, aprisionado, quando eles chegaram perto do rio da Babilônia? Vocês lembram daquele hino, daquela música que canta aqui? Rio da Babilônia em inglês? É o Salmo. Se eu não me engano, está em 127, 128 por ali. Você acha o rio da Babilônia, quando eles chegaram presos lá, aí fizeram a música, é o rio da Babilônia. É o Salmo. Eles fizeram do Salmo. Em inglês, The River of Babylon. Aqui da Bíblia. Né? Então, aí as pessoas pegam um salmo, eu leio esse salmo, é uma oração poderosa. A oração poderosa é a tua fé em Cristo. Tudo da lei, para nós, perante Deus, não tem serventia mais. Se está morto, passou. Agora você entende se você quiser. Eu entendi isso, por isso que eu sou feliz. Estou aproveitando a vida. O povo está tudo com medo aí da doença, porque doença não vai deixar de existir, virá pior de doença ainda. Já teve doenças piores do que essa. Só que essa que nós estamos passando tem propósitos infiltrados no meio, que você sabe bem o que é. Que aqui nós não estamos pregando essas coisas. Você sabe bem o que é. Né? Aqui já abriram tudo, porque depois que decretaram que tem que constatar a morte acabou aqui. Morria 12, 13, estava morrendo 12, 13 todo dia aqui na nossa cidade. Agora é 1. As pessoas não morrem mais de coração, não morrem mais de coração, não morrem mais de diabetes. O meu vizinho aqui morreu de diabetes, colocaram lá no atestado de óbito que ele morreu de Covid. Né? Ele morreu de diabetes. Mas para ele levar os números, para aumentar a fama da doença, ninguém morre de outra coisa a não ser de Covid. Levou um tiro, vai para lá, o atestado é suspeito de Covid. Mas vamos voltar para lá, nós estamos falando sobre as obras mortas. Então, eram atitudes que tinha que se praticar na lei para ter a presença de Deus na vida deles. Tinha que buscar Deus. E só quem tinha acesso a Deus era o sacerdote. Lá no templo, antes era o tabernáculo, móvel que andava no deserto, 40 anos, aquela tenda, né? De ano em ano o sacerdote se purificava para entrar no Santo dos Santos, onde ficava a arca, a presença de Deus. Entrava lá, e a palavra diz que ele tinha que purificar, ninguém ia com uma corda no pé, porque a roupa dele tinha uns sinozinhos que balançavam. Se parasse de balançar e tivesse em pecado, tivesse transgredido alguma ordem da lei, ele era torrado lá, o fogo de Deus queimava ele lá dentro. Uma vez por ano ele ia lá na tampa da arca e aspergia sangue na tampa da arca. Só ele que tinha acesso à presença de Deus. Aí ele é quem abençoava o povo. Na graça nós temos acesso direto aos santos dos santos. Nós temos a intrepidez, pelo sangue de Jesus, entramos no santo lugar, no santo dos santos. Ele habita em nós. Né? Habita em nós, entre aspas, porque se você estiver praticando as obras da carne, que para eles era que eles dizem que é pecado, as obras da carne, aquelas prostituição, assassinato, roubo, inveja, as obras da carne. Quem estiver praticando essas coisas, o Espírito Santo está apagado na vida da pessoa. Deus está afastado dessas pessoas. Está entendendo, querido? Né? Então vamos prosseguir aqui. Então, hoje Deus não aceita mais nenhum tipo dessas obras. Jesus foi a última obra a ser oferecida a Deus e a única que ele aceitou. Vamos passar aqui a página aqui.
tópico aqui, né? Por isso ele disse, está consumado. A lei das obras acabou. Aí em Romanos 8 aqui também diz aqui, ó. A lei das obras acabou. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque na lei era maldição, era condenação. A pessoa estava condenada. Fazia, levava o preço para pagar o pecado hoje. O pecado era tirado ali na hora, mas não era pagado ali na hora, mas não era tirado. Semana que vem tinha que levar animais de novo. Mês que vem de novo. Sacrifício após sacrifício. Jesus foi na cruz, fez um único sacrifício. A última obra de Deus. Ele fez aquela obra única. Num dia só tirou o pecado do mundo inteiro. Dos que creem, né? Dos salvos, dos escolhidos, dos eleitos. Tem isso também. Porque tem dois tipos de filho. O filho da salvação e o filho da perdição. É outras mensagens que eu ainda não preguei aqui. Mas que à medida que nós vamos ministrando as palavras, vai entrando nesses assuntos. Então, nós estamos na nova aliança. A nova aliança é conhecimento. E quando nós viemos para aqui, a palavra diz que este evangelho já está gravado na nossa mente e no nosso coração. Na nossa mente e no nosso coração. Aliás, é tudo aqui, ó. Por isso que quando a gente eleito e chamado por Deus, a consciência nos acusa de algumas coisas. Por isso que eu estava fazendo aquela coisa que naquele lugar estava mandando eu fazer, mas eu estava achando que estava errado. Porque a palavra está dentro de nós. E agora, conhecendo, ela desabrocha. E você vai tomando conhecimento de tudo que aconteceu na cruz. E você sendo aperfeiçoado em Cristo. Isto é a perfeição de Deus em nós. Através do Evangelho da Graça. Né? Aí, nós falamos sobre o batismo, era uma obra da lei. João Batista, o profeta, apareceu esse batismo, porque na lei eles aspergiam a água. Aí João apareceu com esse batismo nas águas, mergulhando. O batismo de João significava, quando a pessoa mergulhava, morria. Quando subia, ressuscitava. Então nós na cruz, que éramos gentios e fomos adotados, nós morremos com Cristo, o nosso batismo foi na cruz. Nós morremos com Cristo na cruz e ressuscitamos com Ele. Ele morreu e ressuscitou. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Então nenhuma condenação tem para aqueles que estão em Cristo na nova aliança. Mas eu não vou adoecer nesse mundo, vai. Nós não estamos livres do mundo, das coisas do mundo aqui, nós não estamos livres, não. Todos nós vamos participar disso. De comer, de passar mal, de contrair uma doença grande e morrer dela. Porque o que está salvo aqui em nós é o nosso espírito. O corpo espiritual está dentro de nós. Essa carne para nada se aproveita, vai para o pó. O pó volta ao pó. E outra coisa, a nossa ressurreição é diferente da de Jesus. Está entendendo? Aí você vai, aquele homem está pregando heresia. É a verdade de Deus. Que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou aqui no corpo carnal muito tempo. 45 dias, 50 dias aqui, com seus discípulos, dando as últimas instruções para ele. E aquela palavra que ele deu para ele, aquela palavra ele diz, ide pregar a toda criatura. Já foi pregada, aquele evangelho que ele deu para os 12 discípulos, foi pregado lá na região para toda criatura. Toda criatura lá daquela época conheceu o que ia acontecer e o que aconteceu lá na cruz. Toda criatura lá daquela época ficou sabendo daquele evangelho. A mensagem era para os judeus, ele pregou para todos os judeus. Depois da cruz, não tem judeu nem gentil, agora é para todo mundo. Aqui em Efésios 2 também fala sobre 2. No 2 aqui é tremenda a palavra. Mas se não tiver o Espírito Santo, não crê. 2 aqui, ó. 2 lá, aqui, ó. Versículo 11 que eu estou lendo. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Aqui, ó.
O versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, que dois era isso? Os gentios e os judeus. Dos dois criassem em si um novo homem, fazendo a paz. Então, por exemplo, comemoraram a Páscoa aí esses dias. Aquela Páscoa nem é da Bíblia, nem é de Deus, nem tem nada a ver com Deus, porque é coisa de homem. Que a de Deus é lá de Êxodo 12. E a nossa Páscoa hoje, nós que éramos gentios e fomos adotados, está aqui em 1 Coríntios, aqui, capítulo 5. A nossa Páscoa não é um dia especial. Aquela Páscoa que foi celebrada lá era a Páscoa dos judeus. E que Jesus, na última semana que ele esteve aqui, que foi a morte dele, ele celebrou com seus discípulos. E fez até o conceito lá da Santa Ceia, né? Que a Santa Ceia foi acrescentada pelos homens que traduziu a Bíblia, que não tem isso na Bíblia. Era a mesma Páscoa lá de Êxodo que Jesus estava comemorando. Que Jesus, ele morreu na semana... A semana que Jesus morreu era uma semana de festa, era a semana dos pães asmos. Era a semana que comemorava os pães asmos, pão sem fermento, a Páscoa, e na ressurreição, que era a festa das primícias, Jesus ressuscitou. É da lei isso aqui, ó. Jesus ressuscitou na festa das primícias. Né? Hoje aí eu vejo gente celebrando primícia da lei aí, para tirar o dinheiro do povo. Hoje é a festa das primícias. Não existe mais não, querido. É da lei, é obra morta. As primícias hoje é Cristo em nós. Ele, em primeiro lugar, hoje ele habita em nós. É a primícia de Deus em nós. É o primogênito dos mortos que está vivo dentro de nós, querido. Entenda isso. Não, então você tem que trazer uma festa de primícia, ó. Primeiro para Deus. Da lei de Moisés. Jesus morreu na semana da Páscoa. A semana dos pães asmos. Era 3 festas que celebravam nessa semana. Pães asmos, Páscoa e as primícias. Por isso que Jesus morreu na sexta-feira e ele não poderia ficar lá na cruz. E tiraram ele às pressas lá. E a palavra já contava tudo que ia acontecer. Ele ia ser sepultado num túmulo virgem de um homem judeu, chamado José de Arimateia. E aconteceu do mesmo jeito. Lá em Isaías, a profecia conta, dos profetas, que testemunhou a graça. A graça, quando aconteceu na cruz, a morte de Jesus é a graça. Aconteceu na cruz, antes, na transfiguração, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei que era Moisés. Os profetas simbolizados por Elias. Né? Coríntios 5, 7. Aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Lá na igreja de Coríntios. Aqui fala a respeito daquela ceia que eles fizeram lá, que Paulo está contando, mas que não era aquela ceia que Jesus mandou os discípulos dizer, fazer isso em memória de mim. Então, olha, a nossa comunhão com Deus hoje, depois da cruz, não é pelo um pedaço de pão, não é pelo um copo de suco. A nossa comunhão hoje é pelo Espírito Santo, a nossa comunhão. Aquela foi um conceito que Jesus fez, mostrando aos seus discípulos que ele ia estar morto 3 dias na sepultura. E que desses 3 dias ele ia celebrar em memória, que ele estava morto. Então meu pai tem muitos anos que morreu, ele está na minha memória. Se eu for fazer um culto em memória dele, eu estou fazendo que ele está morto. Memória significa morto. Em memória de mim, está morto. Então estão celebrando até hoje a morte de quem está vivo. Pensa aí, meu querido. Quando você pegar aquele pedaço de pão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já tirou o pecado do mundo, ele não vai tirar mais. Isso é repetindo o sacrifício. É morto isso aí. Ele mandou o seu discípulo, ó, 3 dias ele ia estar morto na cruz e eles iam comer, celebrar aquela comida, aquela ceia em memória dele, que ele ia estar morto. Hoje ele não está morto, mas ele está vivo. Até esse canto aí, Deus enviou seu Filho amado
Canta a música, mas não consegue. Como é que é isso? A pessoa acaba de cantar um hino que está falando que ele está vivo e celebrando que ele está morto, em memória. Em memória de quem morreu, está morto. Mas nós, da graça, nós celebramos Cristo vivo. Aqui, ó, versículo 7, capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Você pode ler o texto todo e os contextos, que é uma carta, você começa no início, no final, e tem os contextos e tem o moral da história aqui, ó. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Fermento eu já preguei aqui, que fermento significa doutrina. Era a doutrina da lei. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, já foi sacrificado. Né? Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. Traduzido, com o pão da pureza e da verdade. Quem é o pão da pureza e da verdade hoje? Cristo ressuscitado, meu querido. Né? E a Páscoa que celebram até hoje Santa Ceia aí na denominação, Santa Ceia, por exemplo, a Páscoa não era celebrada em local público. A Páscoa era... Depois eu vou dar uma mensagem aqui sobre a Páscoa e sobre a Santa Ceia aqui, mais profundo. A Páscoa era celebrada nas casas. Você volta lá em Êxodo e vê lá aí, quando a família era pequena e o cordeiro era robusto, eles convidavam mais uma família, porque naquela noite, a primeira Páscoa que foi instituída lá, eles tinham que comer tudo, não poderia sobrar nada. Se só por acaso sobrasse, tinha que ser queimado. Tinha que ser extinto. E não poderia ser cozido, cozinhado, frito, não. Tinha que ser assado, tudo assado. Tudo assado. Estão fazendo isso hoje? Nem direito não estão fazendo. Domingo que fizeram isso, aí introduziram, é uma festa comercial, é igual o Natal também, é uma festa comercial, que não tem nada a ver com Deus, com Cristo. Mas o nome tá, porque o nome de Deus não tem direitos autorais, proibindo ninguém de falar ele. Todos nós, qualquer pessoa pode falar o nome de Deus, quem crê, quem não crê, não tem direitos autorais, ele é livre para falar quem quiser. Agora, ter comunhão com ele, conhecer ele, e viver ele é diferente. E graças a Deus, eu não quero ser famoso não, pregador não. Tem pregadores ficando famosos aí, contando piada com o nome de Deus. E o povo aplaudindo e dando dinheiro para ele, porque gera like, aí dá dinheiro. Né? Fazendo piada. Agora aqui, ó, é a palavra concreta. Porque tem pouca gente. Que as pessoas não gostam da verdade, gostam de viver a mentira. Não estou generalizando a coisa. Algumas pessoas gostam de viver a mentira. É igual um mentiroso, ele elaborou uma mentira tão grande que ele mesmo ele duvidou da mentira. Será que é verdade mesmo? Nossa, o povo está tudo acreditando. Será que eu acho que é verdade mesmo, a mentira que o mentiroso criou. Então, essas mentiras nas religiões foi criada, não foi agora não, já vem de longe. Quando Jesus estava aqui, ó, lá em Jerusalém, já estava acontecendo isso. Já tinha as pessoas pregando por dinheiro, né? Aí o homem chegou lá, Senhor, mas tu está me afastando de mim, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome. Jesus disse, apartai para mim, malditos. Apartai de mim. Essa palavra que Jesus falou hoje, eles continuam até hoje fazendo a mesma coisa. Expulsando demônio não existe, querido. A linguagem dos judeus lá, o demônio significava uma pessoa que tinha uma doença carnal ou espiritual. Era uma doença. Aí na linguagem dos discípulos, quem tinha um demônio era uma pessoa que estava doente. Maria Madalena, aquela que disse que tinha 7 espíritos, as 7 doenças que ela tinha. Agora, para a gente compreender isso, e como foi criada essas influências? Depois do cativeiro da Babilônia,
antes do cativeiro da Babilônia, não tinha nada disso na palavra. Quando eles foram para o cativeiro, religiões pagãs lá, né? Uma religião muito famosa que tinha zoroastrismo lá, influenciou os judeus e trouxeram para dentro do templo. Salomão, por exemplo, Salomão, vai, estuda a vida de Salomão para ver quem era Salomão. Por isso que a sabedoria que Deus deu a ele não era divina, era do mundo. Porque Deus quando dá uma coisa para mim, Ele sabe como eu vou usar a coisa. Porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele tem todas essas qualidades. Ele sabe o meu amanhã, Ele sabe o teu amanhã, Ele sabe até o dia que você vai ser sepultado, Ele sabe. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, meu querido, nós estamos numa nova aliança, né? Vamos ver aqui, 2 Coríntios 5,17 aqui. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Né? Então, aquele Jesus estava morrendo lá, Deus estava nele. Isso aí faz pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem o dom da fé ativada, não acredita. Eu creio, porque eu tenho o selo da promessa. Eu tenho o penhor do Espírito Santo na minha vida. Né? Penhor significa que nós fomos penhorados, porque Jesus lá na cruz pagou a dívida que era nossa. Ele se fez maldito aqui em Gálatas 3, aqui, vamos lá em Gálatas aqui, ó. Ele se fez maldito por nós. 3, capítulo 3 aqui, ó. Versículo 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, Jesus morreu na cruz. Então Deus não vai te abençoar, viu, meu querido? Ele já te abençoou, ainda foi na cruz. As bênçãos chegaram a nós na cruz. E hoje, quando nós conhecemos o Evangelho da Graça, nós tomamos posse da bênção. Por isso que aqui nós não falamos Deus te abençoe, não, porque aquilo era da lei. Era uma obra da lei. Deus te abençoe. Número, volta lá na lei. Vamos rapidinho aqui. Números. Nem está no escrito aqui, mas a palavra chama, né? Números 22, 6 ou 6, 22. Vamos ver se é 22, 6 ou... Se eu não achar esse versículo, domingo eu falo. É 6, 22. Tá vendo? Vice-versa. A bênção sacerdotal, disse o Senhor a Moisés, falarão os seus filhos, dizendo assim, abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e os abençoarei. Então, hoje nós não temos o nome de Deus na nossa vida, nós temos o próprio Deus na nossa vida. Cristo é o Deus, é o próprio Deus. Não é só o nome, é o próprio Deus. Cristo habita em nós. Cristo é o Espírito Santo, é um só. Só existe um Deus. Por isso que quando assentou à direita de Deus, Efésios, vamos lá em Efésios de novo, para nós terminar isso aqui, ó. Porque se nós for continuar a segunda parte, 3 partes, não sei quantas partes lá, vai falar a mesma coisa. Então nós vamos partir para outros assuntos, que tem muitos. Quer que eu acabei de falar? Efésios 1, 3. Ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais
em Cristo. Né? Então, lá Cristo ainda ia abençoar. Deus te abençoe. Quando a pessoa diz Deus te abençoe, Ele ainda vai te abençoar. Agora, quando eu digo, ó, abençoado e abençoadas, bom dia. Você já é um abençoado. Você não sabe, mas sabendo você toma posse das bênçãos espirituais, que já foram ganhas no Calvário. As bênçãos espirituais já foram ganhas no Calvário. Então nós temos que fazer como Abraão. Para Abraão, Deus trouxe à existência a promessa. Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Deus prometeu um filho para Abraão. Ele trouxe, não existia esse filho. Deus trouxe, fez existir pelo poder dele. As bênçãos espirituais do Calvário. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos no Calvário. Então, por causa que nós temos a marca da promessa, a fé que foi nos concedida e nós cremos, herdamos as bênçãos de Abraão, porque Cristo morreu na cruz e nos abençoou. Amém. Efésios 2, era outro versículo que eu ia ler, mas eu perdi depois eu vou escutar o vídeo e se precisar, domingo nós vamos fazer a terceira parte domingo. A gente esclarecer bem, como diz aquele homem, nos mínimos detalhes. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, se você pegar essa palavra aqui e não duvidar e crer e pôr na sua vida muda. Não é uma denominação que vai mudar a tua vida, não é a denominação de fulano de tal. As pessoas às vezes me chamavam, pastor, onde é a sua igreja? Eu digo, não tem igreja não, querido. A igreja é de Cristo. Se eu tivesse igreja, a minha igreja está fechada. Era um salão velho que tinha ali, ó. Está fechada lá. Aquilo lá não é igreja não, aquilo lá é uma denominação que tem estatuto, é uma empresa. E graças a Deus nós conhecemos a verdade e acabou com isso. Nós seguimos agora o Cristo ressuscitado, vivo. Não é coisa morta não, do passado, obra morta. Né? Coisas inúteis. Então a lei hoje é inútil para nós. Então no domingo nós vamos ver a respeito da lei que acabou, né? Nós já lemos aqui os versículos e vamos continuar. Então, meu querido, as coisas, algumas das coisas que estão mortas, batismo nas águas, celebra Santa Ceia, né? Que mais? Jejum, culto de oração, campanha, tudo que você for fazer que é um sacrifício para você é obra. Então isso já acabou. Deus não recebe mais isso. Sacrifício de tolo. Lá em Eclesiastes 5:4 ou vice-versa, está lá escrito que quem faz essas coisas é sacrifício de tolo. É a mesma coisa que o camarada trabalha numa empresa e fica bajulando o patrão, e o patrão não quer isso não. Né? Em determinado lugar bajulando, em outros lugares puxa saco. O patrão não quer isso não, quer trabalho, quer que gera produtividade na sua firma. Então, Deus não barganha mais com ninguém. Você não precisa fazer nada achando que Deus vai responder o seu sacrifício, que não vai não, viu querido? Sacrifício de tolo. E você, eu sei que não é tolo, você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Aquele que morreu na cruz, que já fez o sacrifício, não vai fazer mais, já fez tudo o que tinha que fazer. Você hoje é uma pessoa, é uma nova criatura, e eu creio e afirmo e declaro na tua vida, você está andando num novo e vivo caminho. Amém. Glória a Deus. Se não andou até hoje, passe a crer na palavra e diga, eu vou andar num novo e vivo caminho, porque não é por mim, é porque Deus, mandando aquele homem lá na cruz chamado Cristo, morreu para que eu tenha vida e tenha vida em abundância. Amém. Domingo nós vamos fazer um respaldo nessa terceira, obras mortas.
Então tem muitas obras mortas, eu falei algumas. E a pessoa faz uma coisa e se orgulha. Eu falei da jactância, né? Que era o orgulho dos judeus. Orgulhoso. Então, meu querido, uma noite maravilhosa. Hoje nós estamos aqui com a cortina fechada, porque graças a Deus choveu aqui. E aqui agora vai começar a época do frio. Que maravilha, né? Então, todas as coisas que acontecem nesse mundo, nós temos que dar graças a Deus. Até as coisas ruins, está debaixo da mão potente de Deus. Deus sabe todas as coisas. E no momento determinado por Deus, quando você não aguentar mais, quando você não suportar mais, a palavra diz que Deus já vem com sua mão poderosa para nos auxiliar. Graça e paz, meus abençoados e abençoadas. Abba, Pai.